Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa Fagulhas de Luz, hoje quinta-feira, e nessa semana estamos fazendo perguntas assim mais pitorescas ao Sidney Fernandes, que diz respeito a significado de algumas palavras que a gente sempre usa praticamente em quase todos os nossos programas. Vez ou outra, você ouve uma palavra diferente e talvez você não saiba o significado, então o Sidney traz não só o significado, mas também algum fato ou alguma situação que possa exemplificar bem melhor para a gente o significado dessas palavras. Já falamos aqui na segunda-feira sobre o dogma, depois na terça sobre o que é um obsessor e ontem falamos da indulgência. Se você tem uma pergunta, 14 3223 1948, esse é um número de WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem, o Sidney, a gente vai trazer para o programa e vai responder para você. Ou pelo e-mail 1948@uol.com.br. Sidney, fala pra gente hoje o que é o perispírito. Seja bem-vindo ao Fagulhas da quinta-feira. Perispírito, Theo, é uma informação, uma criação. O nome foi criado pelo codificador da doutrina espírita, o professor Rivaio, que assumiu um pseudônimo de Allan Kardec, fazendo uma correlação com o perisperma. Sabe a laranja? Só um exemplo, tá? Uhum, Não tem a casca? tem. Então, a casca seria o nosso corpo. Logo abaixo da casca não tem aquela película branca que É envolve o verdade. É que é globo? o que a gente, quando a gente tira a casca, a gente vai nessa, tira mais ou menos metade dessa parte branca, né? Isso. E Quando tá depois descascando ela. vem por dentro, vem aquelas cápsulas dos gomos. Uhum, Mal comparando, nós poderíamos dizer que a casca é o corpo, a, o sumo, o líquido, é o espírito, e o elemento intermediário seria o perispírito. Ele partiu de uma correlação com a própria biologia. A semente tem essa capa protetora, chama-se perisperma. Daí ele chamar de perispírito o corpo do espírito. E o uhum. corpo do perispírito é esse nosso físico aqui. Então nós temos dois corpos. Temos uma luz, uma chama, uma vibração que nós não sabemos como é que é o, o espírito propriamente dito, pode ser uma centelha, envolvendo o espírito, o corpo dele, que é o perispírito, que é esse invólucro, e o perispírito passa a ser a forma da forma, que é o nosso corpo. Uma outra metáfora, sabe o balão? Tem a Hum, parte de cima, que é o gás. E em volta dele não tem alguma coisa segurando esse gás, e vem as cordinhas, aham. seria o perispírito. E a cestinha embaixo seria o corpo físico. Ah, que Ainda uma legal. outra correlação, metáfora, dita por Sócrates. É como se fosse uma carroça, o cocheiro e o cavalo. Então, precisamos dos três para que movimente o veículo. Mas se de repente a carroça quebra, você pode subir no cavalo e continuar andando. É, Quem manda ali é o espírito, é o cocheiro. aham. E a carroça é o intermediário. E o cavalo é, vamos dizer assim, o corpo. Isso não é novidade, embora seja dita que o perispírito foi criado pelos espíritas, sim, a terminologia. Mas centenas de outras crenças deram o seu nome desde a Grécia Antiga, desde é, situações assim muito antigas da Índia. Enfim, muitos povos já detectaram a existência desse, dessa espécie de corpo astral, cada um dando o seu nome. O Aham. espírita dá o nome de perispírito. Resumindo, temos o espírito, a luz, a chama, temos o corpo perispiritual,
que poderíamos chamar de intermediário da alma, e temos o nosso físico. Quando morremos, o físico fica aqui e o nosso perispírito acompanha o espírito. Aí tem outras perguntas que você pode me fazer futuramente com relação à forma. Como é que fica a forma do perispírito? Nós assumimos a forma desta atual vida, da vida anterior. Só para encerrar um exemplozinho, há muitos centros, por exemplo, que cujos patronos, protetores espirituais, guias espirituais, são negros, são chamados de pai, pai Jacó, pai João, mãe Maria, e são espíritos que já tiveram encarnações como escravos, mas tiveram encarnações posteriores. Mas eles, em respeito àquela vida que eles, vamos dizer, sentem que lhes foi mais proveitosa em termos de evolução, eles assumem a personalidade. Então, o pai Jacó, por exemplo, ele já reencarnou depois disso com outro corpo, mas ele Uhum. assume a forma e a personalidade daquela vida pela qual ele tem muito respeito.